Olá, cá estamos nós novamente para gravar mais um dos nossos vídeos nos caminhos de Jesus, para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em continuação ao anterior, que era o cristianismo antes de Jesus Cristo. Eu queria dizer a vocês que há vários vídeos que falam sobre a Bíblia e que usam livros que são porcaria, são apócrifos do Antigo Testamento. Apócrifo quer dizer escondido. Os sacerdotes escondiam os livros que não eram confiáveis para que o povo não lesse e não se confundisse. Então, por isso se chamavam apócrifos. Não são confiáveis. Há apócrifos do Novo e do Velho Testamento. Por exemplo, tem um cidadão aí que cita demais nas obras dele, que o vídeo dele é feito com defeitos especiais, e para mim o que importa no vídeo é o conteúdo, é a verdade. E ali o que está é um monte de mentiras. Então, eu tenho o livro de Enoque, então isso aqui não é confiável, né? Não confiem no que está escrito aqui, porque os nossos ancestrais, os rabinos judeus, da época da Babilônia e de Jerusalém, quando havia as escolas de Cabala, né, de Shamash, de Léo, ainda de Shammai e Abitalion, eles tinham separado os livros. Então, o livro de Jassar, o livro das gerações de Adão, o livro dos tesouros, o livro das guerras de Javé, nada disso presta. Então, mas o cidadão encadeia tudo, inclusive colocando outros livros de outras civilizações que ele não cita, porque eu acho que ele não é tão burro assim, e ele percebe que não dá para citar livro de outras civilizações, mas pelo conteúdo que ele coloca ali, ele e outros. Tem outra doutora aí também que faz a história verdadeira da humanidade e verdadeira para ela. Então, aqui, por exemplo, nós temos um livro antigo que não é apócrifo. Então, é necessário saber o que é um livro apócrifo, as guerras de Jassar, o Apocalipse de Enoque, as guerras de Javé, o livro das gerações de Adão, o Evangelho de Moisés. Então, tudo isso não serve para nada. Então, o que nós temos aqui, olha, o Código de Hammurabi está aqui dentro, olha, está aqui dentro. Eu vou aproximar um pouquinho de vocês. Todos os etnólogos, paleontólogos, arqueólogos, né, afirmam que este livro é autêntico. Aqui está as normas que Hammurabi recebeu, que naquela figura que eu mostrei para vocês, né, vou mostrar de novo, a gente mostrou como Sargão II recebia as leis das mãos de Shamash, ou se não era Sargão II, então deveria ser, olha o alfabeto deles, olha que coisa maravilhosa. Esse é grandão, é complicado, mas dá para vocês verem. Olha aqui, o alfabeto chamado cuneiforme, pois o código de Hammurabi é feito neste alfabeto. É neste alfabeto que nós temos a epopeia de Gilgamesh, que é claro que é uma lenda, é um mito, porque ninguém poderia fazer aquilo que ele faz, é claro. Então é como os heróis gregos, as histórias de Hércules, Teseu e Minotauro e outras coisas semelhantes, mas aqui está um retrato, uma imagem de Gilgamesh. Isso não significa que ele existiu. Alguém fez, ó, essa imagem aqui é o herói Gilgamesh, mesopotâmico, né? Rei de Uruk, uma das 5 cidades-estado mais famosas, né, da Caldeia, quando ainda era os sumérios. Aqui está a estátua. Mas o que é que nós queremos? A figura não diz nada, porque aquela figura que nós mostramos a vocês, que não se sabe se é Sargão II ou se é Hammurabi, porque todos os reis diziam que receberam a lei. Está vendo? Aqui está o rei em pé, e aqui está o Deus, seja ele Shamash, seja ele El, seja ele Marduk, não importa, mas a figura
que não se identificou quem é, seria um rei recebendo os rolos da lei de Deus, como Moisés recebeu as tábuas da lei do Sinai. Não sabemos quem é, mas sabemos que o relato de que reis religiosos recebiam as suas leis de Deus está aqui, ó. O que eu mostrei a vocês, olha aqui, tá vendo? Está aqui. Então, aqui está o código de Hammurabi. O código de Ur-Nammu é parecido. Então, são lendas, são fábulas, mas nos servem muito, são muito úteis para nós. Por quê? Porque mostra o pensamento de um povo, a crença de um povo. Se eles escreveram aquela epopeia, a descida de Inanna aos infernos, em Sumério, né, em caldeu, a descida de Estar aos infernos, há uma pequena diferença entre um e outro, em Acádio, aliás. Então, nós já sabemos o seguinte: eles acreditavam naquilo. Então, a mais antiga religião do mundo é o cristianismo. Porque naqueles livros que eu li para você, naquelas... em Samuel Noah Kramer, a história começa na Suméria, um relato, o dos Sumérios, e o outro, lido aqui em Mircea Eliade, o conhecimento sagrado de todas as eras, né? O Acádio, com uma pequena diferença. Então, o que nós lemos não tem dúvida de que existe naquelas tábuas, naquelas pedras em cuneiforme. Agora, é claro que é fantástico. Então, aquilo não aconteceu. Inanna não desceu aos infernos, né? Ereshkigal não matou Inanna e depois ela ressuscitou. Mas o que é importante, vejam bem, é que a primeira religião do mundo, porque a civilização começa na Suméria, é a tese principal do professor Dr. Noah Samuel Kramer, que não é pouca coisa, seguido por Dr. Langdon, seguido por Dr. Kiera e outros, mas o que nós temos era naquilo que eles acreditavam. E é nisso que eu acredito, que quando o padre diz na Eucaristia, isto é meu sangue, isto é meu corpo, eu acredito porque aquilo ali se baseia nos relatos em Antigo Sumério, na época de... Aqui é Sargão II, ó. Na época de Sargão II ou antes, que são 5.000 anos antes de Cristo. Descontados os 2.000 anos de nós a Jesus Cristo, nós temos aqui mais 5.000 anos antes. E Jesus pegou essa religião, essa e não outra, cujos sacerdotes eram representados de duas maneiras. Então, ou eram representados como o caribu ou curibu, mostrando a união perfeita das quatro figuras celestes, os quatro viventes que estão diante do trono. Mateus, Marcos, Lucas e João também são representados por essas figuras, né? Quando chegarmos a Jesus, vamos mostrar a vontade. E aqui é outra forma de representar um sacerdote que virou águia, ou seja, conseguiu voar até o céu e descobrir no céu dos céus os mistérios dos deuses. Ó, isso são fatos. Isso é atestado por todos os sábios e eruditos. Eu não quero trazer para vocês lendas e fábulas, ruínas de cidades. Olha, essas cidades existiram. Então esses deuses não existiram, mas foram cultuados. Eu tive o privilégio de receber dentro da igreja Santa Teresinha a iniciação que fazia de mim um caribu, né? Feito por um iniciado no colégio dos magos caldeus. Então, recebi toda essa explicação e a descrição da época do que era dele, né? Então, me honro de ser um caribu, que quer dizer um querubim. E aqui seria a visão de apenas mostrando que ele se tornou como uma águia, capaz de voar o mais alto possível e chegar dentro do céu e divisar, definir o segredo de Deus. Ninguém pode, só Jesus Cristo fez isso. E aqui é uma
iniciação. Essa figura serve para uma iniciação. O que é o touro? Jesus sacrificado, porque os sacrifícios holocaustos eram com os touros. O que é o leão? Jesus Cristo é o rei dos judeus, como Pilatos escreveu, né? A tribo de Judá era a tribo dos reis. Jesus era da tribo de Judá, o leão de Judá. Então, o que é o homem? O homem é Jesus que descende de Adão. Então, para ficar claro que por um homem entrou no mundo o pecado, como diz Paulo, e por um homem, e com o pecado a morte, e por outro homem entrou no mundo a graça e a salvação. Então, olha quanta coisa linda. O cristianismo está todo aqui. E as asas de águia que remetem já a esse estado. É o último estado, quando eu posso entrar nos mistérios de Deus, no âmago do mistério, e então saber o que é que aconteceu. Assim, o meu trabalho com vocês é um trabalho sério, né? É um trabalho que prima pelo conteúdo. Então, a nossa forma de pesquisar é uma forma muito infantil. Aqui nós temos, ó, isso foi verdade, né? Judeus sendo levados prisioneiros pelos assírios, né? Mas depois o rei Davi, segundo esses mapas, deu o troco e conquistou todos os povos, né, do grande rio Nilo até a Mesopotâmia. Isso é histórico. Então não adianta dizer assim, ai como é bonito, que coisa linda, que coisa maravilhosa, encantador. Encantador, mas é falso, é mentira. Então a verdadeira história da humanidade não é o que está ali descrito naqueles vídeos, né? Nem os Nefilim e os gigantes, e o livro de Enoque, o livro de Jazar, e o livro das gerações de Adão, e o Apocalipse de Moisés. Nada disso é verdadeiro, porque nós somos ignorantes diante dos homens, como Samuel Noah Kramer, Sir Charles Marston, Padre Federico Dattler e outros. E é neles que eu me apoio. Se o meu trabalho tem valor, é porque eu estou em cima de ombros de gigantes. Isso aqui é um fato, ninguém pode negar. É uma estela, né, de diorito negro. E aqui tem um rei recebendo os rolos da mão de Deus. Não se sabe quem é Deus, mas é o mesmo processo de Moisés. E aqui está a escrita em que esses rolos eram escritos, que é exatamente, precisamente o que está no livro. Eu vou me empolgando e aí a coisa vai ficando complicada. É porque o que está aqui, essas palavras escritas que vocês estão vendo aqui, numeradas aqui, ó, 30, 40, 50, 60, isso está escrito naquele alfabeto, cuneiforme, o primeiro alfabeto do mundo. Então a religião suméria era a primeira religião do mundo, porque não houve outra antes dela, e nela se afirma, pelo Epopeia de Gilgamesh, pela que os deuses viviam porque comiam do pão da vida e bebiam a água da vida, que Inanna, ou Estar, nos dois relatos, ela muda de nome. O relato do Sumério está mais completo, inteiro, mostra que ela ressuscita, e ressuscita porque que será o Yahvé, manda os androides aspergirem sobre ela e diz que ela deve beber a água da vida e o pão da vida. Nós vamos ver isto aqui. Hoje eu marquei. Desculpe, mas eu tenho um vício que eu tenho que acabar com ele. Que eu determino um tema, e quando eu chego no final desse tema, em determinado momento, eu acho que é uma âncora para algo muito sério e muito bom, e aí eu, sem ter planejado aquilo, sem ter marcado nada, eu pego um livro e aí vou ali adiante toda a vida, e aí fico perdendo tempo, e vocês ficam me vendo aqui de cabeça baixa procurando. Eu tenho que perder esse hábito, porque eu mostro a vocês como eu estudo com vocês, mas eu estudo a verdade, porque eu vim para dar testemunho da verdade, como aquele que é meu mestre. Quem é pela verdade ouve a minha voz. Parem de ouvir, de ler besteiras. Esses livros apócrifos foram considerados mentiras,
Ninguém sabe quem os escreveu, ele não tem autoridade nenhuma, são fantasias. Ao passo que a epopeia de Gilgamesh, a descida de Inanna aos infernos, aquilo ali nós temos os originais, naquela língua cuneiforme, como mostrei para vocês no alfabeto aqui que Samuel Noah Kramer mostra algumas tabuinhas de argila, tá vendo? É assim o retrato que ele tira. Eram pedaços de argila escritos. Essa escrita aqui não está clara, então o que é que eu fiz? Eu peguei outro livro, que é este aqui, e aí mostrei numa placa copiada do barro ali, mas em metal, ficou bem clara que é esta a língua, o alfabeto cuneiforme, onde está descrito aqui que o rei recebeu de Deus as tábuas da lei, onde está escrito o Código de Hammurabi, que portanto não é uma ficção, como é o livro de Enoque, né? Então, tem gente enganando vocês. Já existe até um ditado que diz: o povo quer ser enganado. Não queiram. Vocês não devem querer ser enganados. Procurem a verdade. É a verdade que liberta. Então, nada do que está aqui é verdade. Nada, nada. Tudo isso aqui é besteira. E eu tenho os apócrifos do Antigo Testamento e os evangelhos apócrifos do Novo Testamento. Não só vale como informação superveniente, os locais, como é que as pessoas viviam, quer dizer, contexto histórico. Mas as histórias contadas ali não são verdadeiras. É isso que significa apócrifo. Então tem um moço que está fazendo vídeos belíssimos com efeitos especiais, mas tudo mentira. E tem doutores e doutoras que fazem o que eu não sei fazer, editar o vídeo e colocar, e fica uma coisa maravilhosa, e vocês dizem, é lindo, é bonito. A palavra que define a nossa busca não é se é belo, mas se é verdadeiro. Que a vossa pergunta seja: é verdadeiro? Depois sim, se é belo. Então as três palavras são verdadeiro, belo e bom. Então, se é verdadeiro e se é belo, é bom. Mas a primeira palavra é verdadeiro. É assim que eu aprendi e é assim que eu estou passando para vocês. Então não se deixem enganar. É bonito, é bem montado, é lindo, é uma coisa maravilhosa, mas é mentira. Tudo aquilo é mentira. Vocês estão perdendo tempo e estão sendo enganados. Então, nós vamos perder essa mania de repente chegar e enveredar por um caminho que nós não tínhamos planejado, né? Por exemplo, esse mapa aqui, da época das conquistas do rei Davi, esses dois mapas são verdadeiros, né? Essa escrita suméria foi feita pelos eruditos, né? Nos museus de paleontologia. Aqui, essa estela é verdadeira. Então, eu tenho o trabalho de selecionar dos eruditos. Essa estátua já foi reconhecida pelos pesquisadores, que é do rei Sargão II, o primeiro rei da dinastia Suméria. O primeiro. Depois vieram outros, e em Babilônia, Nabucodonosor II, que é vulgarmente conhecido como Nabucodonosor, que o pai dele também se chamava Nabucodonosor, então ele é, rigorosamente falando, Nabucodonosor II. E assim, aqui nós mostramos a vocês, está vendo? Isso é Gudéia, um dos reis mesopotâmicos. E aqui está o selo dele. O rei tinha tá vendo? Um rolo aqui. Aí ele fazia a placa de barro, depois passava o rolo em cima e ficava o selo dele que todos conheciam. Aqui também parece que nós temos um Deus e aqui alguém recebendo alguma coisa desse Deus. Aqui nós temos também uma estela verdadeira que está no alfabeto, não está em cuneiforme nem hieroglifo, ainda está em alfabetos que ainda eram desenhos, ou seja, um alfabeto ainda primitivo. Então, minha gente, o que eu quero pedir a vocês é que, pelo amor de Deus, Palas Atena nunca existiu. Ateneia, a deusa da guerra dos romanos, né? Nunca existiu, mas a estátua dela comprova que os romanos e os gregos acreditavam nela. Então, Inanna, Istar, Gilgamesh, mesmo
tendo a estátua de Gilgamesh, a imagem de Gilgamesh, então não acreditem, aquela imagem é apenas imaginação, imaginação. Então, diferentemente da imagem de Augusto, né, que eu mostrei aqui para vocês e marquei, hoje está fácil, né? Então, diferente da imagem de Augusto, que foi feita o escultor olhando para ele, então a imagem de Gilgamesh não foi assim. Um artista, um artesão que tinha grande imaginação, leu os poemas do outro artista que tinha feito os poemas de Gilgamesh e fez aquela estátua linda, maravilhosa, mas falsa, inexistente. Contudo, sobra uma coisa: aquele povo acreditava no que está ali. E isso para nós é muito importante, porque Jesus, na noite em que ia cear com seus discípulos, pegou o cálice, tomou o cálice em suas santas e venerandas mãos, deu graças ao Pai e disse: tomai e bebei dele todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado na sexta-feira seguinte, por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E aí, vocês acabaram de me ver ler ontem, no vídeo anterior, portanto, ó, aqui é Sócrates, existiu. Esse busto foi esculpido por um escultor olhando para a cara de Sócrates. A questão é verdade, não é, é bonito, é impressionante. Não, isso não define o que nós queremos, senão vocês vão entrar no imaginário, vocês vão entrar na ficção e vocês vão se perder nas fábulas. Porque aquele que não atinge a verdade vive num mundo fabuloso. Então, aqui, ó, tá vendo? Isso não existiu. A representação de um sacerdote em forma de águia era simplesmente para dizer que ele atingiu o poder de entrar no mistério de Deus, subir ao céu e entrar no mistério de Deus. E representado na forma dos 4 animais, que nós vamos encontrar os 4 evangelistas e vamos encontrar Jesus na Catedral de Chartres, né? Então, isso é precioso do ponto de vista simbólico. Um caribu, né, que é um homem que tenta se transformar, se cristificar, e aqui um sacerdote que já é capaz de perceber as coisas divinas, ou seja, entrar em comunhão com os deuses. Mas eu não cesso de pedir a vocês, pelo amor de Deus, não vão nessa onda de é bonito, o cidadão faz uma forma maravilhosa, ele tem a arte que eu não tenho de manipular as ferramentas do computador e fazer uma forma linda, né? E o conteúdo, desculpe, é titica de cavalo. O conteúdo não vale nada, não serve para nada. O que ficou do vídeo anterior foi o seguinte: a civilização suméria é a primeira do mundo, é a mais antiga. Portanto, tudo que ela trouxe para a humanidade, que não é pouca coisa, né, são as primeiras conquistas humanas, civilizadas. Primeira civilização. A palavra sumério quer dizer povo civilizado. E lá, na parte da religião, está um banquete em que os deuses vão festejar a vitória de Marduk e onde eles comem o pão da vida e o vinho. Já não é água. Já na descida de Inanna aos infernos, o Ea, que vai ser Yahvé, manda para o Xurubu ou qualquer coisa dessa natureza, ele faz 2 androides, olha, ele faz 2 androides. A palavra no original não é androide, né? São 2 homens imortais, 2 seres imortais, sem vida. Então, Inanna, Ereshkigal não poderia matá-los porque eles não tinham vida. E dizem, leve, ouçam o que Ereshkigal tem a dizer e asperjam sobre o corpo de Inanna, minha filha, ou Star, o pão da vida, as migalhas, os pedaços e a água da vida.
O sacerdote hoje diz: nós o louvamos, ó Pai, porque nos destes o pão da vida e a água e o cálice da salvação. Meu Deus, é o mesmo. Então, nós católicos estamos professando a mais antiga religião do mundo. O cristianismo diz exatamente o que nós lemos e nós dissemos a vocês no vídeo anterior. Então, não há crença mais antiga do que a ressurreição e não a reencarnação, porque diz que Inanna foi morta por Ereshkigal e depois ressuscitou quando os dois androides semearam sobre ela o pão da vida e a água da salvação, e ela depois bebeu e ressuscitou. Então, morte e ressurreição é o dogma fundamental da nossa religião católica apostólica romana e da maioria dos cristãos. Ora, isso está 5.000 anos antes de Cristo, na primeira civilização do mundo, né, nos escritos mais antigos que os sábios já descobriram. Então, agora, pegando a Bíblia já em lugares marcados, já marquei aqui, eu lembro, vou repetir um que eu já li para vocês, a água da vida, Jesus falando com a samaritana, e ele diz, dá-me de beber, e ela estranha, porque ele sendo judeu fala com ela que é samaritana, e ele diz, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte jorrando para a vida eterna. A água que fez Inanna ressuscitar, que os deuses bebiam para ter a vida eterna, vai aparecer. Eu vou continuar a história. É a história do cristianismo antes de Jesus Cristo. E muito cristão não sabe, muito católico não sabe, e muito padre e bispo não sabe. Aqui nós temos um discurso lindo de Jesus, que ontem eu procurei e não encontrei. É João 6. Lá o episódio da Samaritana é João 4, aqui é João 6. Os judeus dizem, nossos pais comeram maná, que é pão, no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés, Javé, quem vos deu o pão do céu. Porque Moisés o que fazia, ele era apenas instrumento de Javé. Então ele está dizendo, não é Javé que tem o poder de dar o pão da imortalidade. Mas é meu Pai quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, o Pai de Jesus Cristo não é Javé. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Ei é, de novo, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos afirmo, vós me vedes, mas não acreditais. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim eu não rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque disseram, eu sou o pão descido do céu. Não murmure entre vós, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem junto de Deus, ele viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o pão no deserto, o maná, e morreram. Este é o pão que desce do céu, ele, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ele está falando da crucificação. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, o vinho e a hóstia, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que vossos pais comeram, dado por Javé através de Moisés, e pereceram, pois quem come este pão viverá eternamente. Então, o que eu queria encontrar era isso ontem, procurei afanosamente e não encontrei, mas aqui está hoje na Bíblia de Jerusalém. Então, é assim que nós deveremos trabalhar, em busca da verdade. Não importa. Os sábios dizem, tem que ser verdadeiro, belo e bom. Primeira pergunta não é se é bonito, se é bem feito, se é impressionante, é se é verdadeiro. Então, a verdadeira história da humanidade não tem nada de verdadeiro. Os nefilim, os gigantes, a copulação dos anjos com os homens, tudo aquilo está nos apócrifos. Ou seja, livros que não prestam, que foram separados pelos sábios porque só confundiam. Entre eles está o Apocalipse de Enoque, que eu possuo, mas eu tenho 5 livros apócrifos do Velho Testamento, né? O livro das gerações de Adão, o livro dos tesouros, o Apocalipse de Moisés e mais outros. Não servem para nada a não ser para erudição. Então, para que vocês perderem tempo? Tem gente enganando vocês. E está ganhando dinheiro com isso, porque tem 389 mil seguidores. Quer dizer, o povo quer ser enganado. O ditado está certo. Eu não estou enganando vocês, porque eu estou transmitindo para vocês o que recebi. E o que recebi foi esse: permanecei na verdade, e a verdade vos libertará. Só é livre aquele que o Filho liberta, porque todos os homens se tornaram escravos do pecado e, através do pecado, a morte. Por isso o diabo reina no mundo ainda hoje, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele não tem poder sobre mim, porque o Pai que vive me deu o poder de ter a vida. Assim como o Pai vive, o Filho também tem a vida. Eu a darei e a tomarei de volta. Isso nós não temos. Nós somos o Cristo antropon. Temos a semente do Cristo em nós. Mas este não. Este está na carta aos Hebreus, né? Cristo, de condição divina, não se apegou ciumentamente à sua igualdade com Deus, mas humilhou-se tomando a forma de escravo, tornando-se obediente em tudo até a morte, e morte ignominiosa de cruz. Primeira parte do hino. Por isto, diz o autor sagrado, o agiógrafo, Deus o exaltou sobremaneira, o Pai, não é Javé. Abba é El. Eli, lama sabachthani, é El. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, eu já disse a vocês, é o nome, o poder, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame: Jesus Cristo é Adonai, para a glória de Deus Pai. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o poder que está acima de todo poder? O poder sobre a vida e a morte. Isto o Pai deu a ele. Ele diz: o Pai tem a vida em si, deu ao Filho ter a vida igualmente. Eu a dou e a tomarei de volta. Este é o poder que o Pai me deu, é o nome que o Pai me deu. Este nenhum de nós terá. Por mais que nos transformemos em Cristos, como São Francisco de Assis, como São José, né, como Nossa Senhora, nossa transformação em Cristo é nosso objetivo, mas o nome que está acima de todo e qualquer nome, o poder sobre a vida e a morte. Vossos pais morreram depois de terem comido o pão que Javé lhes deu através de Moisés no deserto. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. A morte não terá poder sobre ele. Então, e eu ressuscitarei no último dia. Nós não teremos poder sobre a morte, morreremos. Mas eu ressuscitarei no último dia, porque ele tem o poder sobre a vida e a morte. Ele, portanto, vencerá o último inimigo
a morte, ressuscitando todos os seus, todos. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira doutrina que começa na Suméria, 5.000 anos antes de Cristo, a ressurreição, morte e ressurreição, dogmas fundamentais. Paulo diz: se não existir a ressurreição, nossa fé é vã. Então está lá, no que eu acabei de ler no vídeo passado para vocês. A água da vida, que os deuses viviam para sempre porque bebiam a água da vida, e em que o EA, que depois vai ser Iá e depois vai ser Yahavá e Yavé, manda para que os androides derramem sobre a filha dele, sobre o corpo morto dela, o pão da vida e a água da salvação, e ela ressuscita, e eles dão a ela para beber a água da vida, para ela continuar imortal. Pronto. E daí para frente ela não morre mais, porque o resto da história mostra o reinado dela continuando sobre a vegetação. Ela era a deusa da fecundidade. Portanto, o judaísmo é mais antigo do que o cristianismo. Coisa nenhuma, eu ia dizer um palavrão, mas não disse. Coisa nenhuma, o judaísmo não é mais antigo do que o cristianismo. Por quê? Porque o judaísmo não tem o pão da vida e o cálice da salvação. Em cada missa você vê o padre dizer: Senhor, recebei as nossas ofertas, que nós vos oferecemos, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Dignai-vos enviar o vosso Espírito Santo e abençoai essas oferendas, tornando-as corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que na noite em que ia ser entregue, tomando o pão em suas santas e venerandas mãos, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que será dado por vós, na sexta-feira santa na cruz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, elevou e deu graças ao Pai novamente, e disse: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Era vinho, viu? Não era mais água. Que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados, para que nós possamos entrar no céu, apesar de sermos pecadores. Como diz a igreja, santo e pecador. Não há outra religião que faça isso, a não ser as religiões católicas, ou seja, um ramo do anglicanismo. Assinamos um pacto, viu? Em 1978, o Papa assinou um pacto com o ramo do anglicanismo, que permaneceu católico, do luteranismo, que permaneceu católico, dos gregos ortodoxos e a Igreja Católica. Então, são 4 igrejas irmãs que celebram esse rito, que é o rito mais antigo do mundo. A morte, ressurreição e a vida eterna através de comer o pão da vida e de beber a água da salvação. E isto Jesus Cristo, 5.000 anos passados dos sumérios, acádios, caldeus, ele, na Santa Ceia, no cenáculo, ele repetiu, portanto, ele sabia das coisas, e isso é a mais antiga religião do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, aquele pão que eles acreditavam existir, existiria, viria, estava nos céus ainda, mas viria. Eu sou o pão descido do céu. Então, o que os sumérios e caldeus acreditavam não era mentira. Os mitos que eles faziam, lendas, para poder justificar a existência da sua crença, o formato daquilo que eles criam, essas lendas são mitos. Mas acontece que essas lendas é que vão nos dar o atestado dessa crença. Agora lá vou eu procurar Gilgamesh. Mas está no programa, estava marcado, hein? Se eu desmarquei, a besteira foi minha. Aqui nós temos o retrato de Gilgamesh, quer dizer, a imagem de Gilgamesh, feita por um artista da época que cismou que iria fazer a imagem do herói. E aí fez, né? Mas aquilo ali é uma ficção. Não é a mesma coisa que o retrato de Augusto,
Não é a mesma coisa que o retrato de César, né? Isso aqui é uma ficção. A loba amamentando Rômulo e Remo. Isso aqui é uma ficção. Mas os romanos fizeram porque eles acreditavam que os fundadores de Roma, os irmãos Rômulo e Remo, né, filhos de Enéas, príncipe troiano que fugiu para a planície do Lácio, eles acreditavam nisso, então fizeram. Então, o que as pessoas fazem em relação ao que creem importa para nós na medida em que nos permite saber em que elas creem. E só nesta medida. Não vamos agora tomar aquilo literalmente, né, e dizer que Gilgamesh existiu, porque ele tinha como animal de estimação um leão. Aqui ele está, na imagem que eu estou procurando aqui, ele está segurando um leão. Zeus, Apolo, nada disso existiu. Tá vendo? Hércules e a Vitória de Samotrácia, uma estátua famosa, um Zeus muito bonito. Então, é importante. É importante, ó. Esse existiu. Alexandre da Macedônia. Está aqui. Esse existiu. Então nós temos que saber, e sabemos isso através dos eruditos, não sou eu, né? É o professor Samuel Noah Kramer, é o professor Sir Flinders Petrie, é o professor Chiera, é o doutor Sir Charles Marston. Então são eles que vão decidir, com a competência e a sabedoria deles, eles vão decidir o que é e o que não é. E eu, que sou muito menor do que eles, terei apenas e simplesmente que pegar. Olha, isso é verdadeiro. Isso aqui é um arqueiro persa. Tá vendo? A figura é verdadeira. Foi retratada olhando para um arqueiro persa. É verdadeiro. Então, havia os arqueiros persas e eles se vestiam, se trajavam assim. Como eu já disse a vocês, o caribu é verdadeiro. O sacerdote representado como uma águia é verdadeiro, quer dizer, é metafórico, porque era uma representação simbólica, né? Mas Gilgamesh não é verdadeiro, né? Ele era... Dizem que existiu, as lendas dizem que existiu na cidade de Uruk, né? A Suméria tinha 5 cidades principais, que eram as maiores cidades, cada uma era especialista em algo muito importante para o reino dos sumérios. Uruk, Lagash, Nippur, Eridu e Ur. Ur, de onde saiu Abraão dos caldeus. A Ur dos caldeus, de onde Abraão saiu, olha só. Aí a Bíblia vai encontrar-se agora com a ciência, com as escavações da ciência. E aí nós vamos ter que dizer, bom, realmente, de fato, então, Ur existiu. Uruk existiu. Eridu existiu. Então, Uruk existiu, mas Gilgamesh existiu? Aqui está ele, ó. Tá vendo? Ele criava um leãozinho desde novinho. Ele aqui está com o gatinho dele nos braços. É um leão. Imagina quando esse bicho ficar grande. O portal do Star foi reconstituído segundo a descrição, tá vendo? Era essa coisa linda. Isso tudo é verdadeiro. Agora, há uma lenda que diz que Gilgamesh era rei da cidade de Uruk. Podemos acreditar nessa lenda? Não. Podemos investigar, podemos mostrar essa imagem dele, que foi feita por um artesão da época, e ele aparece como herói no poema Enuma Elish e Gilgamesh rei. Mas eu não posso garantir que o que está escrito ali foi verdade. Está escrito, quer dizer, esse aqui não, esse aqui é a cabeça mesmo dele feita em bronze, né? Sargão II, né? Isso aqui é o alfabeto
no qual foram feitas todos os relatos que eu falei para vocês, da morte de Inanna, da ressurreição, do pão da vida, da água da salvação, e que nós vamos ver a continuidade através de Sir Charles Marston. A Bíblia disse a verdade. Então, acho que eu já disse, na verdade era assim, não era em metal, ali foi copiado em metal para ficar duradouro, mas eram placas de barro. Eu peço a vocês que parem de se deixar enganar, quando vocês virem uma coisa bela, impressionante, bem feita. Não acreditem só porque é bela. Porque uma mulher bonita pode ser uma vagabunda, uma vadia. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, brancos por fora e podridão por dentro. Né? Morte e podridão por dentro. Então eu já disse o meu recado de hoje, li a passagem bíblica que eu queria, né? Dessa vez eu marquei, vou reler só o finalzinho. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então aquele cálice de vinho e aquele pedaço de pão era já símbolo do que Jesus Cristo fez na última ceia, quando ele, de fato, fez a transubstanciação, e eu ressuscitarei no último dia. Não murmureis entre vós. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Ele estava se referindo simultaneamente à Santa Ceia e à crucificação. Então, João 6. Leiam quem quiser. A mais pura verdade. Então, o cristianismo é a mais antiga religião do mundo. Não há outra civilização anterior à Suméria. Não há. Por quê? Civilização quer dizer um povo que tem escrita. Pode haver culturas mais antigas, mas civilização não. Só a Suméria deixou escritos. Nenhuma outra. Então sabemos que a China é muito antiga. E existem teóricos que dizem que as margens do rio Ganges, né, na Índia, as cidades se construíram desde há muito tempo. Às margens do Rio Amarelo, Yangtze-Kiang, na China, se construiu uma grande cultura. Às margens do Nilo, no Egito, na África, no norte da África, se construiu, mas só há uma chamada civilização, porque deixou a sua história. Uma coisa é cultura e outra é civilização. Afirmam alguns que essas civilizações, né, a chinesa, a hindu, a egípcia e a suméria, têm a mesma idade, mas nós só podemos afirmar da Suméria, porque só ela deixou escrito. E eu li ontem para vocês a descida de Inanna aos infernos. Portanto, e ali tem aqui o dilúvio também, etc. Então, morte e ressurreição, ali tem o pão da vida, né? A água da vida, o pão da vida. E aí a gente lê isso no Novo Testamento e diz assim, que maravilha. Veja, a nossa religião é tão antiga. Só para vocês degustarem mais um pouquinho. Capítulo 19, o inferno, a narrativa da ressurreição. Samuel Noah Kramer, judeu, não tem nenhum motivo para ele querer colocar isso em apoio ao cristianismo, porque ele é judeu, né?
Então a maioria deles são judeus. Aí ele fala da ressurreição de Inanna, né? Então a ressurreição de Inanna é a, a, o epílogo, é a parte mais linda do relato. A rainha dos infernos, Ereshkigal, deusa suméria da morte e da tristeza, é a sua irmã mais velha e a sua pior inimiga. Tendo razões para temer que ela, Inanna, a mande matar logo que tenha penetrado nos seus domínios, dá instruções ao seu vizir Nishubur, sempre pronto a obedecer aos seus chamados e comandos. E diz: se eu não voltar dentro de 3 dias, avise aos grandes deuses, Anu e toda a Assembleia. 3 dias. Olha, o relato da ressurreição de Jesus Cristo diz que ele ficou 3 dias no túmulo e foi pregar nos infernos, diz a carta de Pedro. Durante esses 3 dias ele foi pregar aos mortos no inferno, aqueles que foram desobedientes nos tempos de Noé. Tudo coincide. Aqui nós temos diálogos entre os principais chefes e Ereshkigal, os Anunnaki, e aí ela passa por todas as portas, uma após outra, tiram os seus vestidos de proteção, e depois de ter passado pela última, trazem-na nua de joelhos diante de Ereshkigal e dos Anunnaki, os 7 terríveis juízes do inferno. Eles fixam em Inanna os seus olhos de morte. Imediatamente ela morre, sem dúvida. Está escrito aqui, sendo o seu cadáver suspenso em um gancho. Passados 3 dias e 3 noites, no 4º dia, Ninshubur, não vendo voltar a sua senhora, começa a fazer a ronda dos deuses. Primeiro, segue as instruções que ela lhe deu, como Inanna tinha previsto, Enlil. Depois, Nanã. Recusam-se a ajudá-la, em que, contudo, imagina um estratagema para fazê-la regressar à vida. Modela 2 seres assexuados, o Kurgahu e o Kalaturru, que são androides, eles não têm. Assexuado aqui talvez seja uma palavra pouco adequada. Eles não têm vida humana, eles não morrem. Modela em barro 2 seres, aos quais confia o alimento da vida e água da vida, o pão da vida e água da vida. Em seguida, ordena-lhe que desça aos infernos, onde deverão espelhar esses alimentos e essa água sobre o cadáver dependurado de Inanna. Ele cumpre o que lhe foi ordenado, e Inanna ressuscitou. E continua, não obstante Inanna ter recuperado a vida, nem por isso deixa de estar em situação perigosa, porque ninguém pode sair do lugar que não se regressa, a não ser Jesus. Então, vocês veem como é apaixonante saber que o cristianismo é muito anterior ao Cristo, a Jesus Cristo. É a primeira religião do mundo, porque a Suméria é a primeira civilização do mundo. E só ela tem esse relato. Esse relato não é reencarnação, é morte, ressurreição, é a vida eterna dos deuses, é porque eles bebiam a água da vida e comiam o pão da vida. Então, é isso que Jesus vai fazer na última ceia, é o ápice da construção do cristianismo, e vai deixar para que nós façamos em cada missa, quando o padre transforma a hóstia e o vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo, o pão da vida e a água da vida, e a água da salvação, né? Eu já estive conversando com sacerdotes, com leigos de grande cultura, e eles não sabem disso. Então, o cristianismo é a mais antiga das religiões. A fé na ressurreição é a primeira fé em que se acredita num povo civilizado. Sem a ressurreição, toda obra que nós anunciamos de Jesus seria inútil. E se não fosse o pão da vida e a água da vida, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nós não nos cristificaríamos e, portanto, não seríamos ressuscitados no último dia. Isto é o que fica. E o pedido, mais uma vez, eu prometi que hoje eu daria continuidade a isto
com esse livro, mas não deu ainda porque eu tive que ler as passagens dos evangelhos que eu prometi a vocês, então seria escolher entre isto e isto. Isso está muito mais próximo, né, dos relatos que eu tinha feito. Logicamente, recebeu a primazia, o privilégio, a prerrogativa. Então esse vídeo se chamará Nos Caminhos de Jesus, o Cristianismo antes de Jesus Cristo 2. Leiam, deem seu like, a mãozinha, né? Façam, cliquem, toquem na mãozinha e inscrevam-se no canal. Está crescendo o número de amigos, mas está muito longe ainda de 1000 visualizações por mês e de 420 seguidores. De qualquer maneira, eu estou transmitindo aquilo que recebi, a verdade. E é esta verdade que salva, não a verdadeira história da humanidade, toda calcada em apócrifos, em livros de procedência duvidosa. Eu estou aqui expondo a literatura em que eu me baseio, né? E tem seres aí, até com doutorado, que se dizem os tais, que estão enrolando vocês, mixando ficção com verdade, inclusive nas partes da Bíblia mais duvidosas, onde são narrados gigantes, Nefilim, a união dos anjos com as filhas dos homens, e não vão nessa, tá? Não é a forma, é o conteúdo. E aqui o que nós passamos para vocês é conteúdo. É verdadeiro, é belo, é bom. No próximo, se Deus quiser, eu darei a vocês a continuidade do que foi lido lá sobre a Suméria, no livro de Sir Charles Marston, A Bíblia Disse a Verdade. Então, até a próxima, até o próximo vídeo, e passem a saber agora que havia um cristianismo antes de Jesus Cristo. Até a próxima.